Cherry Seller 1.5 Flex, fabricação nacional, hatch, versão de entrada. Está chegando para o Carblog para uma avaliação de longa duração. Então vamos dividir o vídeo aí, vamos fazer algumas apresentações iniciais, depois a gente vai dar uma volta com ele e no final do vídeo a gente vai fazer algumas considerações sobre acabamento e montagem, né, e apresentações de motor e tal. Então esse carro aí estava sendo vendido em preço promocional a R$ 32.900. Ele já vem, essa versão de acesso, vem com esse painel aí com contagiros, ele vem com ar-condicionado, controle de comando manual, um sistema de som com 2 alto-falantes, a versão topo de linha tem 6 alto-falantes, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos, câmbio manual de 5 marchas, o interior é revestido em tecido, certo? O porta-malas, esse carro tem um entre-eixos de 2,52 metros e 4,2 metros de comprimento. O porta-malas dele tem 380 litros, é a mesma quantidade, é a mesma capacidade volumétrica do Golf, para vocês terem uma ideia, né? 4,2 ele também é 30 centímetros maior que o Gol, né? Que é um carro com o qual ele compete. Esse carro tem motor 1.5 Flex de 113 cavalos com gasolina, 113 com etanol, 108 com gasolina. Então, vamos dar uma volta aí, ver como que ele se comporta. Bom, pessoal, então, Cherry Seller, hatch, fabricação nacional, está chegando aqui para o nosso teste de longa duração. Nós optamos por pegar esse carro aqui para teste de longa duração, porque até então, eu com carro chinês, esses importados, é meio complicado, né? Você indicar um carro desse, né? Porém, no caso do Seller, esse aqui nacional, já é uma situação bem mais firme, bem mais sólida, né? Você tem um carro que está sendo fabricado no Brasil e, enfim, uma boa relação custo-benefício. Esse carro aqui foi comprado a R$ 32.900 completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de som. Em termos de preço sugerido, dificilmente você tem algum carro que consiga competir com ele em preço, né? Então, ele chama atenção. Nós fizemos uma avaliação também, já vim avaliando o carro, achei que ele tem uma boa construção externa e peças relativamente bem alinhadas, enfim, e um motor 1.5. Então, o que a gente está querendo responder com isso? A durabilidade num longo prazo de um carro desse, se ele tem peças, o mercado de substituição de peças dele é correto, não dá problema. Quando você tiver problema numa peça, você vai demorar muito para trocar, enfim. São questões como essa que a gente está procurando responder com o teste de longa duração do Seller, né? Então, é isso que a gente vai ver ao longo de um período mais longo, né? O carro em si, inicialmente, o que eu posso dizer é o seguinte: ele tem uma posição de dirigir elevada, o volante aqui ele tem uma certa inclinação em relação ao peito do motorista. É um pouco diferente do que a gente está acostumado com carros da Volks, né, como o Golf e o Up, que tem um volante mais reto. Então isso dá uma diferença, né, nessa questão de posição de dirigir, questão de se acostumar. A posição de dirigir é alta, a suspensão, o carro é muito leve, né, no geral ele tem uma suspensão macia e a direção extremamente macia e o câmbio preciso dentro da sua limitação, né? Não é um câmbio Volks, mas é um câmbio que até agora não vi problema, né? O motor é 1.5, não é nenhum as de performance, mas parece ser adequado, né? Então, basicamente é isso. Isso é o que a gente está querendo responder aí, saber se efetivamente esse primeiro chinês
que está sendo produzido no Brasil, é uma boa opção, né? Assim, em termos de preço inicialmente, ele parece ser uma ótima opção, né? R$ 32.200, R$ 32.900. Tudo bem que agora eu acho que está um pouco mais caro, mas você compra só carro 1.0 e esse aqui é um carro 1.5. Então, enfim, se essa relação custo-benefício inicial ela se mantém ao longo de um período mais longo, né? Bom, pessoal, então esse contato inicial com o Seller aí, o que a gente percebeu é o seguinte: ele é um carro, apesar de pesado, se você ver a ficha técnica dele é 1.200 kg, é um carro relativamente pesado para o tamanho dele. Ele dá a sensação de ser um carro muito leve quando você está dirigindo ele, tá? Porque ele tem uma direção extremamente leve, o câmbio também bastante fácil de você trocar as marchas, e a suspensão é macia, os bancos têm uma conformação macia, então tudo acaba contribuindo para você ter uma sensação de extrema leveza, né? E então é uma característica meio que genérica assim, né? É diferente dos carros alemães, escola alemã de carros, que você tem carros como o Golf, como o Up, como o BMW, como o Mercedes, que são carros de direção um pouquinho mais firme, suspensão também um pouquinho mais firme, os bancos de conformação um pouco mais firme também, né? E você tem a escola americana com suas derivações japonesa e coreana, né? Porque na realidade o Japão e a Coreia fazem carro para agradar o consumidor americano, né? Então são carros mais suaves, com suspensão mais macia, enfim, mais adequada à realidade dos Estados Unidos, né? Os carros europeus são mais adequados à realidade europeia. E os carros chineses agora, eles são carros que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, né? Então o que eu estou chamando aí de uma característica genérica, né? Eles são muito macios em tudo, porém tem uma posição alta. Às vezes falta ainda algum refinamento em termos de ergonomia e também em termos de afinamento de trambulador, de transmissão, enfim, essas questões, né? Então são carros que claramente ainda precisam de um desenvolvimento maior, tá certo? Apesar de ele ser muito macio, que as mulheres pode ser que gostem desse carro, né? Essa excessiva leveza que ele transmite às vezes dá a impressão de ser uma certa fragilidade para quem está acostumado com um carro alemão, né, como o Up, como o Golf. Você anda num carro desse aí, você pode achar que seja frágil, não que ele efetivamente seja frágil, mas essa que dá a impressão, porque é tudo muito leve, tudo muito suave, suspensão macia, enfim. Mas de qualquer forma, em relação ao preço, né, se você pensar R$ 32.900, não sei se ainda é válido esse valor, né? Para um carro que tem um espaço interno bom, tem 4,2 metros de comprimento, 30 centímetros maior que o Gol, né? Ele é mais barato que o Gol. Se você pegar um Gol Special hoje, mesmo em promoção, está em torno de R$ 36 mil, e não tem com ar-condicionado de direção hidráulica, mas não tem vidro elétrico, não tem sistema de som, não tem nada. Lógico que o Gol tem uma construção melhor, apesar de esse carro aí, a gente vai mostrar, ele também tem uma construção de carroceria interior boa, mas é isso que eu falo, a hora que você dirige ele passa uma sensação ainda que falta alguma assinatura em termos de comportamento dinâmico, tá? Isso aí talvez fique um pouco mais claro ao longo do teste, para a gente conseguir definir melhor, mas enfim. Agora vamos ver com relação à montagem. Eu fiz uma análise inicial em relação à montagem da carroceria, porque esse carro está sendo fabricado no Brasil. Então, e aí, como que a Chery está fazendo isso? Aqueles primeiros sellers que chegaram, eu sinceramente não gostei muito. Tá? Achava que o acabamento interno era meio estranho, também era padrão cinza, era mais ao gosto do consumidor chinês. Agora esse aí é o interior todo preto, tem um painel com um design interessante, tá certo? Eu acho que esses hexágonos aí no cluster poderiam ser eliminados, mas enfim, não é nada que desabone demais, tá certo? Agora, uma coisa que impressionou assim inicialmente foi com relação à montagem. Achei a carroceria relativamente bem aliada, tá? As peças, vocês podem ver aí, aparentam um processo construtivo de certa forma maduro, melhor que inclusive alguns carros
nacionais, já de montadoras muito tradicionais, que a gente já fez testes de longa duração aí, e se você ver, tem muito desalinhamento de carroceria. Esse carro aí não, tá certo? Então ele mostrou, se você fizer uma análise assim de chapas, então tem um bom alinhamento. As portas, quando você bate, ele dá uma batida relativamente seca, então transmite assim uma certa sensação de solidez da carroceria. Lógico que não é igual do Up ainda, não é, está muito longe, tá, da sensação de solidez estrutural que transmite a carroceria do Up, apesar do Up pesar 950 kg e o Celery 1.200 kg, tá? Mas aí vocês podem ver a parte de baixo do painel também muito bem montada, são plástico, não é material sofisticado, tá? Porém aparenta uma boa montagem de acabamento. A gente verificou sim um ou outro ponto onde você tem algumas rebarbas, tá certo? Mas o aspecto geral, inicial, é bom, tá certo? Com relação à mecânica, a mecânica Chery ela tem uma parceria com uma empresa austríaca, que é a AVL, uma empresa que dá consultoria em termos de motores. Então ela fabrica seu próprio powertrain, um motor 1.5 com 113 cavalos flex, associado com uma transmissão manual de 5 marchas. Essa impressão inicial, eu vou te falar que, é lógico, eu tô andando com um Up TSI, tem um desempenho absurdamente fantástico. E o Celery decepciona, né? Para motor 1.5, acho que o peso dele acaba sendo excessivo pro motor, né? Porém, vamos ver como que ele se comporta ao longo do tempo, porque pode ser muito novo, vamos ver ele amaciado, né? Então esse carro ele está sendo fabricado com um índice de nacionalização entre 35% e 45%. Então, a hora que você analisa o carro, você vai ver que tem muitas peças ainda vindas da China, como essa peça aí, vocês vão ver, tá vendo? Made in China. Tá? Nada que, não que isso seja negativo ou não, mas evidentemente quanto maior o índice de nacionalização, é mais interessante, né? Porta-malas realmente impressiona bastante, 380 litros, mesmo nível do Golf, tá? Então, muito bom. O espaço para passageiros, ele na dianteira, ele é adequado, ele tem bancos assim bastante amplos, maiores do que os bancos do Up, por exemplo, tá? O painel tem revestimentos bonitos, porém não são revestimentos soft touch, certo? E aí a gente tem o ar-condicionado de comando manual e as duas saídas de ar centrais. Então os bancos são bastante anatômicos, mas com conformação bastante macia, né? Então, enfim, as impressões iniciais são, primeiro, um carro que aparenta uma boa montagem de carroceria, uma boa montagem de interior. Não sei se isso vai se manter ao longo do tempo. Isso aí a gente vai andar com o carro, vamos ver se vai aparecer barulho, se não vai, se as peças vão ficar soltando, enfim. Então isso que a gente vai avaliar mais ao longo do tempo. Mas uma impressão inicial de montagem foi interessante, foi legal. A estética também agrada bastante, mas eu vou confessar que me decepcionei um pouco com a questão da condução. Achei que falta alguma firmeza, tá certo? Ele é excessivamente leve. Enfim, falta algum refinamento na questão de dirigibilidade. Mas é isso aí, vamos ver como que o Celery se comporta aí no nosso teste de longa duração.